A partir do momento que a gente deixou de ser dupla, eu comecei a ter um posicionamento até diferente, mas todas as nossas decisões que a gente tinha, elas eram conversadas, geralmente eram sempre lá próximo da academia. Mas eu fico surpreso em escutar isso, tá? Porque não me foi passado dessa maneira. Eu achava que, na realidade, elas estavam tendo uma conversa sobre uma outra situação. Eu não sabia que a gente era a opção de voto pra eles. Eu acho uma pura de uma falsidade, por sinal. Agora... Gente, Diego ficou revoltes no bate-papo BBB com Ceci e Gil do Vigor. Pois é, ele ficou de boca aberta quando ele viu, né, aquela parte, o vídeo, né, mostrando quando as meninas excluíram a Dani, a sua irmã. Ele disse que a Dani não falou nada, que quem acabou entregando ali o assunto foi a Aline. E aí, como eles jogavam juntos, ele resolveu respeitar, né, a decisão da Dani. E aí, gente, ele ficou muito, muito chocado quando ele ganha o Anjo e a Dani, e aí o pessoal, né, muda ali com eles. O pessoal começa a querer jogar com eles, ver outro ponto de vista e também acaba julgando no momento que ele e a Dani, né, eles colocam o Gabriel e também o Mike, né, tirando eles do VIP. Então, assim, o Diego, gente, ficou perplexo, ficou chocado, né, com várias coisas que foram mostrados de vídeos, né, de pedacinhos ali, de cortezinhos das atitudes da Graciane e também, né, de algumas atitudes do quarto Nordeste, aonde a Dani e ele, no caso ali no comecinho, faziam parte das jogadas, né? Aí, gente, a Ceci, né, falou assim que realmente faltou pouco para o Diego chegar na final e que ele acabou, né, mexendo com as pessoas quando ele foi içado ali na última prova e ele teve aquela reação, né, uma fobia. Aí ele pegou e falou assim que ele, né, tem que enfrentar os medos dele e que isso para ele era uma coisa difícil, que ele não conseguiu se concentrar para fazer a prova e que ele acabou se culpando, né, e até mesmo se cobrando demais. Ele não sabe se é o fato dele ser atleta que faz com que ele tenha esse tipo de cobrança. Aí o Gil falou para ele que quando ele mandou o Gabriel e o Mike para o monstro, e o pessoal julgou, né, falou um monte ali para ele, que o Brasil aqui fora amou, que não estava nada errado não, que estava, aliás, muito certo. E o Diego, né, com o pessoal falando ali, você não deveria ter feito, isso aí é errado, e papapá, você começou a absorver essas coisas. E a gente percebeu que o Bad D deu uma pausa ali no jogo. Aí o Diego falou assim que realmente ele entendeu que ele ficou morno e que ele sabia disso, só que ele não conseguia falar, ele não conseguia resgatar o Diego do começo, né? E aí o Gil falou assim, mas todo mundo queria aquele Bad D, todo mundo queria. Aí a Ceci falou assim, porque o Bad D, como o pessoal te chama aqui fora, Diego, era afrontoso, e isso estava se tornando muito bom, estava ótimo. Aí o Diego até mesmo deu risada, né, quando o Gil falou que das risadas que ele tirava ali, né, da Dani. Aí ele pegou e falou assim, ai meu Deus, a cara da Dani é Dani o Dia, eu tô falando sério. Aí o Diego falou, não, eu acho que eu melhorei muito, né? Por isso que eu consegui ser o top 5. Aí, gente, o Gil falou assim, mas você tem noção da sua porcentagem? Aí ele falou assim, eu não sei, eu acho que pelo fato de eu ter melhorado, não foi muito assim. Aí quando ele viu, gente, que a porcentagem dele, né, foi 59,77%, a Renata 39,26% e a Vitória 0,97%, ele falou assim, não, mas foi muito, foi muita coisa. Aí o Gil, não foi não. Mas ele ficou, gente, surpreso, chocado quando ele viu o ranking dos eliminados. A Camila com 97,67% e a Dona Delma com 67,19%. O Gil falou assim, ela não pediu? Pediu, saiu. Mas a Ceci disse, né, que tá tudo equilibrado, que as porcentagens ali, né, de eliminação é uma coisa ali equilibrada, que não tá nada estrondoso. Realmente, né, gente, só o número estrondoso aí é o da Camila, né?
E eu acho que teria muito mais pessoas ali com números estrondosos, né? Se o público realmente votasse, né, com um pouquinho mais de força, né? Em algumas pessoas, tá, gente? Bom, aí a Ceci e o Gil, né, informaram ali para o Diego que quando a Dani estava ali com eles, né, no bate-papo do eliminado, diz que ela falou, viu? Hablou pra caramba. E aí, depois, né, o Diego acaba falando que a Dani era mais solta, que ela falava mais, né, que ela se expressava muito bem e que realmente, né, ele não duvidava disso. Aí teve o VAR do pessoal, né, excluindo o Diego, falando que não gostava dele, falando que ele se fazia, que ele estava fazendo VT, o Mike falando que ele ia se ferrar sozinho, a Dani, né, falando que por causa do Diego ela ia se tornar alvo, e a Camila, né, conversando ali com o Mike falando assim, mas quantos votos ele tem? Aí a Camila, todos, todo mundo vai votar neles, vai todo mundo nele ou na Dani. Aí, gente, o Diego ficou ali, né, virado no Jiraya, porque ele falou assim, que ele não viu, vê totalmente diferente, né, gente? O pessoal ali excluindo a Dani, né? E que realmente a Dani tinha opção ali de não jogar com eles, mas resolveu jogar com eles. E aí ele falou assim, cara, isso foi depois que a gente ganhou o anjo, né? Que o pessoal quis jogar com a gente. Eu tô chateado. Daí a Ceci falou assim: essa vantagem do anjo pesou por conta da exclusão, e é aquela coisa, a gente viu ali que eles mudaram. O que você sentiu, né, em relação ao ver isso agora, saber aí do teor da conversa? Aí o Diego falou assim, né, que ele não tinha visão, e que ele sentia que ele e Dani não era pertencente ao grupo. Aí o Gil falou assim, mas aqui fora o pessoal não entendeu, porque vocês foram excluídos. Teve a situação com a Dani. E aí vocês ganham o anjo e resolvem jogar com eles? Aí o Diego falou que ele não sabia, que foi a Aline que acabou aí, né, entregando a situação. E que outra coisa também, como é que eles iam, no começo do jogo, jogar sozinho? Porque ninguém faz nada sozinho, principalmente na vida. Aí ele pegou e falou assim que quando ele pega o anjo, ele muda a percepção dele. Aí o Gil falou assim: mas eles te julgaram por colocar os meninos lá no VIP, né? Do VIP no monstro. Aí o Diego falou assim: eles me jogaram sobre tudo, na verdade. E, sabe, era um grupo que eu não fazia parte, mas a Dani estava ali. E quando a gente deixou de ser dupla, eu resolvi mudar, eu resolvi caçar o meu caminho. Aí eu sabia que nós éramos opções para eles. Realmente eu não sabia. E aí ele viu, né, o vídeo ali do pessoal falando que era opção. Ele falou que, principalmente, vindo ali, né, algumas coisas da Graciane, e que ele achou essa movimentação aí do pessoal aceitar eles para jogo depois do anjo foi uma baita falsidade. Aí a Ceci falou assim: por você falar na Graciane, você colocava ela num pedestal. Aí ele falou assim: mas eu coloco meu irmão, minha mãe, só que assim, eu sei que ela não é, né, minha mãe, minha irmã e tal. Mas assim, aí a Ceci falou assim: não, precisou o seu irmão ir lá na vitrine, né, falar tal, para vocês começarem a ter percepção. Aí o Diego, gente, viu também, né, alguns vídeos ali mostrando a Graciane, né, falando sobre ele, entregando coisas, né, que ele falou para ela, e ele ficou chocado. Olha a boca dele, gente. Ele ficou chocado quando ele viu o irmão dele, né? Cara, assim, ele fica sem reação, né? Aí ele pegou, aplaudiu a Graciane ali, né? Porque ele falou assim que tinha cartaz ali falando sobre o remédio, né? E aí ele aplaudiu, falou assim: falar do remédio, uma coisa tão séria dessas, né? A pessoa falar sobre o meu remédio me deixa assim, muito triste, muito chocado, porque ele disse, gente, que é bem complicado, né? A pessoa ter ansiedade, mas
A questão foi que a Graciane, né, ali pelo que estava dizendo o cartaz, acabou, né, jogando isso ali em cash, né? Bom, aí ele falou assim que conhece a Graciane há 20 anos, que eles têm amigos em comuns e que eles já passaram várias situações e que ele sempre procura entregar o melhor para as pessoas. E o pior, para quê? Para que eu vou ofertar isso para elas? E ele falou assim que ele fica muito chateado com relação a essa situação e que ele respeita muito e vai continuar respeitando a Graciane, mas que ele entende que não é de todo mundo que o respeito é mútuo. Aí o Gil, eu fiquei indignado. Você falou que preferia ir para o paredão e votar na Graciane. Você acha que isso pesou para o seu jogo? Aí o Diego falou assim: eu acho que sim, mas eu não fiz isso só com a Graciane, fiz também com o Guilherme. Eu sei que é errado, eu sei que não deveria ter feito. Mas, para mim, a Graciane era como alguém da minha família. Aí a Cecília, ela falou um monte de coisa para você no Sincerão, né? Antes dela ir embora. Aí o Diego falou, sim, realmente, quando eu fui perguntar para ela do Sr. Fifi, ela negou. Mas eu acreditei. E, poxa, né? Resolvi aí dar um crédito para ela. Mas quando ela me puxa para o Sincerão e fala, eu pensei, poxa, realmente ela não gosta de mim. De verdade, ela não gosta de mim. Tem alguma coisa ali. Daí ele falou, né, que não sabia sobre essa questão aí da Graciane, porque ela nunca falou para ele da proporção que ela disse ali no Sincerão, que no Sincerão ele começou a entender, né, que o negócio estava complicado ali, né, gente? Porque a Graciane, né, realmente resolveu soltar tudo. E descredibilizando ele também, né? Aí ele falou que a Renata, né, indo para a vitrine ali, foi tipo uma salvação, porém, ele agradece muito o Brasil, né, porque através dos alertas ali também, isso pôde ir à tona lá dentro da casa. Gente, olha, eu quero saber a opinião de vocês com relação aí ao Diego, né, ter ficado chocado ao ver, né, a Graciane sentando a ripa nele, falando mal, enfim, uma decepção, né? Ele ficou indignado, viu? Ficou bem surpreso, como disse ele, tanto com a atitude aí do pessoal do Nordeste, né, que queria votar nele e na Dani, e aí eles mudaram, né, porque eles ainda eram uma dupla, eles mudaram quando eles pegaram o Anjo, e aí a relação, né, com a Graciane, onde ele se decepciona pra caramba aí com as atitudes dela. Deixa aquele like, se inscreva no canal, vem a segunda parte, tá, gente, do bate-papo, então acompanha aí, deixa o sininho ativado para você não perder, hein? Tchau, tchau.